A paz, Senhor, crianças. Hoje nós estamos em casa. Nós estamos em casa, mas nós vamos aprender a história bíblica. Aquelas histórias lindas que nós temos na nossa Bíblia. E também na lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos contar a história que vocês conhecem e gostam muito, que é a história de um menininho que era pequeno, que ele era bem pequenininho, mas Deus escolheu ele ainda pequenininho para ser um rei. Deus escolheu ele pequenininho para ele ser um grande rei, mas ele ainda não sabia. Mas antes dele ser rei, ele vivia no campo cuidando das ovelhas do seu papai. Ele não tinha uma espada, ele não tinha lança, ele tinha apenas um cajado aonde ele cuidava as ovelhas do seu pai. Com aquele cajado ele cuidava as ovelhinhas do papai e não deixava que nenhum animal fizesse mal àquela ovelhinha. Mas ele cuidava a ovelhinha do seu papai e ele carregava onde ele ia o cajado de pastor, porque ele era um pastor de ovelhas. Quem é ele? Qual é o nome dele? Você já sabe? O nome dele era Davi. Davi era um grande pastor de ovelhas. Ele era um menino ainda pequeno, mas escolhido pelo Papai do Céu. Andava com o seu cajado. E junto com o seu cajado, a Bíblia diz que ele também adorava o nome do Senhor com o seu instrumento. Lá no meio do campo, ele adorava a Deus com o seu instrumento e ele cantava. Quando ninguém via, ele cantava: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Aprendeu? Vamos cantar junto? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. E lá no meio daquele campo ninguém via ele, mas Davi louvava a Deus e cuidava das ovelhas do seu pai. Ele louvava a Deus e cuidava das ovelhas do seu papai. Um dia, um grande homem, grandão, fortão, veio desafiar o povo de Israel e dizia para eles: o Deus de vocês não é forte, o Deus de vocês não é grande. E ninguém fazia nada, porque todo mundo tinha muito medo daquele homem que era grandão, O nome dele era Golias e além dele ser grandão, ele tinha uma espada muito grande, uma espada muito afiada. Aquele homem grandão e desafiava o povo dizendo: aonde está o valente que vai defender o seu país e vai defender o seu Deus? Mas ninguém se manifestava. E Davi ouviu aquilo. E o seu coração ficou muito agitado, acelerado, porque Davi conhecia o Deus poderoso, o Deus que havia cuidado dele lá no meio do campo quando os leões e os ursos vieram e o Senhor veio sobre a vida de Davi e com seu cajadinho ele defendeu as ovelhas. O rei de Israel ficou apavorado porque nenhum homem queria lutar. A Davi se apresentou diante do rei Saul e disse: eu vou
eu vou. O rei olhou para Davi e disse, você é desse tamanho, você é pequenininho, você não vai conseguir. Olha o tamanho daquele homem, olha o tamanho daquele gigante, Davi. E Davi disse, eu vou, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não tinha lança, Davi não tinha o exército. Davi apenas tinha uma funda. Uma funda e tinha algumas pedrinhas. Algumas pedrinhas. E Davi disse, rei, não se preocupe, porque eu vou em nome do Senhor. Davi colocou as suas pedrinhas dentro da funda, e olhou bem para o gigante e girou, a sua funda e a lançou até o gigante. E para surpresa de todo mundo, aquela funda deu com as pedras exatamente na fronte do gigante. Golias morreu e Davi virou o rei que Deus havia escolhido ele para ser o grande rei de Israel.